Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e essa é a manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Deus tem uma palavra para o seu coração, querido. Desde já quero deixar um convite para você. Venha nos conhecer nesse domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, em Umuarama, Paraná. Se você quiser conhecer a nossa vida, nosso ministério, entre no nosso site casanarrocha.com. É um site que visa edificar, abençoar a sua vida, artigos, áudios, vídeos, cursos online, tremendo para abençoar o seu coração. E hoje nós vamos continuar, ó Deus, falando diante de Deus, da presença de Deus, sobre os sinais da volta de Jesus. Vamos começar um estudo escatológico que traz a você os sinais da volta de Jesus. Nós vamos ver que os tempos estão crescendo rapidamente, nós cremos que estamos vivendo os últimos dias, os sinais da volta de Jesus estão por aí, e é sobre isso que nós vamos falar. É a pergunta que surge quando nós pensamos sobre a escatologia, que é a ciência ou a doutrina acerca das últimas coisas, das coisas que ainda hão de vir, quando Jesus vai voltar? É a pergunta que surge no nosso coração. Será que é possível conhecer a data desse evento? E a resposta é: o próprio Jesus responde. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Lá em Mateus 24, 36, 43 e 44. A Bíblia diz: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós também apercebidos, sensíveis, vigilantes diante do Senhor, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aí nós vemos que hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo onde as pessoas não estão nem aí para Deus, insensíveis, um tempo onde o pecado tem se multiplicado, o amor tem se esfriado, conforme nos ensina o sermão profético de Mateus 24. O Filho do Homem, presta atenção, há de vir a hora em que não penseis. Por isso nós precisamos estar prontos. O fim está próximo. A Bíblia diz em 1 Pedro 4,7: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. É o que diz 1 Pedro 4,7. E aí, meu irmão, você tem orado bastante? Tem vivido uma vida sóbria? Sóbria é aquela pessoa que tem o controle das suas reações, das suas emoções, dos seus sentimentos. É aquela pessoa que não vive o desgoverno do pecado, o descontrole dos impulsos, dos assédios, diante das tentações. É uma pessoa prudente, sábia. A Bíblia está dizendo que o fim está próximo, o fim de todas as coisas. O perfil profético está se encerrando aí diante dos nossos olhos. É claro que ainda tem muitas coisas que vão acontecer, mas nós estamos vendo um mundo globalizado, mega blocos para todo lado, a economia unificada, guerras para todo lado. Todos os sinais de Mateus 24, vários deles, os principais, já estão aparecendo diante dos nossos olhos. É como se um véu está sendo tirado, é como um rolo que está sendo desenrolado diante dos nossos olhos, meu irmão. O fim está próximo. Sede sóbrios e vigiai em oração. Orai, como diz Jesus, para que não caiais em tentação. Então, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, onde a oração está presente, o diabo está ausente. Uma vida de oração, uma vida sensível à voz do Espírito Santo. Então, sede sóbrios e vigiai em oração. Aguarde a vinda de Cristo. E o cristão estará então mais vigilante, mantendo-se longe do pecado e do engano, porque nós cremos que o fim está próximo. O fim que eu digo, o fim do perfil profético bíblico, não é a aniquilação geral da humanidade, não é isso, tá? Nós não cremos nisso, nós cremos no telos, no fim, na finalidade, no fim e no cumprimento de todas as palavras proféticas que diz o texto sagrado. Mateus 24, Jesus disse: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Então qual é o objetivo desse estudo, gente? É que eu e você vigiemos, fique atento, fique vigilante,
servir, o objetivo desse estudo é servir de alerta para toda a igreja, principalmente para os crentes desapercebidos, sobre a brevidade da vinda do Senhor, ok? Jesus orientou-os a terem cautela, e o significado de acautelar é pôr de sobreaviso, é prevenir, é precaver, e nós precisamos conhecer os sinais para ficarmos de sobreaviso, ok? Então, que sinal haverá da vinda do Senhor? Mateus 24, 3 a 14, o texto-chave é o sermão profético de Mateus 24, o texto de Mateus é uma profecia com abrangência histórica e escatológica. Histórica, porque a história se desenrolará diante dos nossos olhos, dentro da perspectiva humana, e escatológica, porque fala do final dos tempos. Em primeiro lugar, Mateus 24 diz respeito a Israel, e depois se refere também à igreja. Mateus 24, versículo 3, o texto diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, foi onde Jesus deu esse sermão profético, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo-nos: dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Foi o que perguntou os discípulos diante do Senhor. Então, a primeira coisa que Jesus prediz foi a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. O general Tito e as tropas romanas com seus exércitos entraram na cidade de Jerusalém e destruiu tudo. Não ficou pedra sobre pedra, assim como disse Jesus, inclusive o templo. O segundo templo, o templo de Esdras e Neemias, que foi reformado depois, no ano aproximadamente, não me lembro, 70 ou 40 a.C., por Herodes o tetrarca. De fato, não ficou pedra sobre pedra. A profecia messiânica que saiu da boca de Jesus teve o seu cumprimento literal. Primeiro destaque que nós trazemos é que vai haver falsos alarmes escatológicos no final dos tempos. Nós vemos o tempo todo, dentro da história, falsos alarmes escatológicos. É o que diz Mateus 24, de 4 a 6. A Bíblia fala de falsos cristos no versículo 5. Nos quase 2.000 anos, mais de 2.000 anos de história agora do cristianismo, centenas de falsos cristos, falsos profetas, falsos messias têm aparecido e enganado a muita gente. Inclusive hoje, tem na Rússia, tem em vários lugares falsos cristos. No Brasil tem o Henrique Cristo. Segunda marca, guerras não determinantes, está no versículo 6. São aquelas guerras pequenas e grandes que têm marcado com sangue o nosso planeta. É claro que ao longo da história humana sempre teve guerra, mas são guerras que não podem ser determinadas ainda como sinais evidentes da volta do Senhor Jesus. E elas confundem, às vezes, muitas pessoas porque não têm as características que determinam um sinal escatológico. A Bíblia diz em Mateus 24, não vos assusteis, no versículo 6, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. De repente, no ponto 2, surgem então os sinais concretos. Mateus 24, 7 e 8. O que a Bíblia chama de princípio de dores. Mateus 24, versículo 8. É a simultaneidade dos sinais. Há uma certa simultaneidade dos acontecimentos que envolvem conflitos bélicos entre nações, fomes, pestes e terremotos. Uma espécie de angústia na terra, conforme o versículo 8 de Mateus 24. E Lucas 21, 25 também fala. Essa angústia está embutida no princípio de dores, sentida por toda a humanidade, especialmente a igreja de Cristo. É como nós nos sentimos hoje, uma angústia na terra, um princípio de dores. A mulher que há de dar o parto. Que parto é esse? É o filho varão que será levado, tomado para Deus no arrebatamento da igreja, lá descrito em Apocalipse 12. Existe então uma perplexidade entre os seres humanos diante dos sinais que se evidenciam no globo terrestre. É o que diz Lucas 21, 25 e 26. Uma espécie de neurose coletiva mundial que provoca o desespero na vida das pessoas, ainda mais agora com a pandemia, o Covid. Nós vemos as pessoas desesperadas. Romanos 8, 20 e 22 fala. É uma espécie de pressentimento da chegada do fim, do telos humano, do fim de todas as coisas. E nesses tempos de globalização, de economia mundial, percebe-se a preocupação quando apenas uma economia
se descontrola e traz desassossego total entre todos os homens. Está lá em 2 Tessalonicenses 2,7 e Apocalipse 13, 16 a 17, falando sobre isso, uma economia fora do controle, trazendo angústia em todas as nações, tá bom? Então esses são os primeiros sinais que nós queremos trazer para vocês aqui. Nós vamos continuar falando sobre os sinais da volta de Jesus. Continue conosco, conectado aqui, tudo isso respaldado pela palavra de Deus. Coloque em ordem a tua casa, a tua vida, o teu coração. Jesus está voltando. Maranata, vem Senhor Jesus. Te alinhe com Deus, vive uma vida de fé e obediência diante do Senhor. Conserta a tua vida, porque Jesus está voltando para buscar uma noiva adornada, o corpo de Cristo, os filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus, vivificados pelo Espírito Santo e transformados pelo poder do Senhor. Amém? Todas as nossas redes sociais estão aqui no link de descrição. Deixe seus comentários se você quiser. Continue conosco conectado nessa série sobre os sinais da volta de Jesus. E aqui debaixo também tem como você pode contribuir, investir e semear nesse ministério. Contribua, querido, faça isso. Seja um cooperador fiel nessa obra linda de pregação do Evangelho, pregação da palavra, nesses tempos maravilhosos que Deus está nos preparando para que em breve Ele volte e nos leve ao lar celestial, ao lugar que Ele tem preparado para nós. Quero terminar com a palavra de esperança. Não se turbe o vosso coração, João 14. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu vou preparar um lugar para que aonde eu estiver, diz Jesus, vós estejais também. O céu é seu lugar, não é o inferno, é o céu. E para ir para lá você precisa ter uma vida de fé, arrependimento, obediência à palavra de Deus, de entregar a tua vida e o teu coração a Jesus de Nazaré. Um abração, beijão, Deus vos abençoe, em nome de Jesus, amém e amém.